Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, estamos na quinta semana do tempo da Páscoa. Eu te convido a refletir comigo a palavra de Deus na liturgia de hoje. Vamos juntos antes fazer a oração coleta de hoje. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, a fim de que jamais se desviem da luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas da incredulidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, meus amados, aqui nós estamos vendo uma discussão que aconteceu acerca da circuncisão. Paulo, Barnabé anunciavam as maravilhas de Deus, os corações iam se convertendo a Jesus, muita alegria, milagres, sinais, tudo isso estava acontecendo. Mas os judeus acreditavam que era necessário seguir a lei de Moisés com todos os seus ritos exteriores, como a circuncisão. Como isso não era um hábito, era algo tão distante da realidade dos pagãos, que não haviam sido educados nesta fé judaica, isso gerava uma grande estranheza e havia um conflito ali. Ora, será que os pagãos também precisam passar por todos os rituais da lei de Moisés? Ou Cristo veio trazer a plenitude da lei no amor, que envolve, na verdade, um coração purificado e não simplesmente um ritual no corpo, na carne? Paulo e Barnabé defendiam isso, que também aos pagãos, com a sua cultura, com o seu jeito de viver a fé, a salvação estava sendo anunciada, que Cristo também veio para os pagãos. Os judeus ainda estavam fechados nos rituais da sua fé. Aí está armada a confusão. Uma discussão sadia nos primórdios da igreja nascente. Aqui a palavra ainda deixa em aberto. O que será que vai acontecer? Nós veremos nos próximos dias a decisão que será tomada para a honra e glória de Deus foi a melhor possível para a igreja. Mas o importante aqui é o seguinte: Paulo e Barnabé, com um mandato espiritual,
de apóstolos, de pregadores da palavra, de anunciadores do reino de Deus, estão subordinados à igreja matriz de Jerusalém. Estão subordinados ao papado de Pedro, que é a autoridade ali naquele momento, a autoridade máxima da igreja visível. Claro, com Cristo como cabeça sempre. Mas veja que, mesmo que houvesse uma discórdia, um desentendimento, um ponto de vista discordante num primeiro momento, mesmo assim, Paulo e Barnabé não decidem fundar uma igreja deles. Eles não decidem virar as costas para Pedro e os apóstolos. Não, eles decidem o diálogo para o bem daquela igreja nascente. Você está entendendo como que é importante manter-se unido em nome de Jesus? Jesus não veio trazer uma divisão que formaria a criação de milhares e milhares de seitas, de igrejas. Não. É uma só igreja, ela não se dividirá. Podem haver pontos de vista diferentes dentro da mesma igreja, da mesma fé. Isso é sadio, isso ajuda principalmente para questões que ainda não foram discutidas. Naquela época, a lei de Moisés. Hoje em dia, por exemplo, o nosso amado Papa Leão XIV tem colocado para discussão algo que o Papa Francisco já começava a falar, a questão da inteligência artificial. Não existem documentos no passado que falem diretamente da inteligência artificial. É um problema novo. É uma novidade para a comunidade católica. Terão vários pontos de vista diferentes, discussões. Sim, algumas discordâncias, é natural. O que não pode acontecer é algo que tem acontecido muito no nosso tempo. Alguém tem uma opinião, se agarra a ela e já tem um ódio automático contra quem pensa diferente. Se estamos unidos em Cristo, nós queremos ouvir a todos. Nós queremos que todos participem da graça de Deus. É possível haver um diálogo. A única coisa que nós não podemos abrir mão é do seguimento de nosso Senhor, do cumprimento dos mandamentos. Outros pontos que podem ser discutidos estão em aberto. Mas é claro, há uma unção do Espírito Santo de Deus que une a todos através do magistério que vem nos ensinar. Ali, o magistério estava com Pedro, mas estava também com todos os apóstolos. E São Paulo fazia parte daquilo. Olha como que o diálogo gerou uma resposta tão sábia para a igreja neste encontro que foi chamado de Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio. O último concílio, Vaticano II, que talvez alguns de vocês até pegaram em vida, né? Mas a igreja se reúne para discutir, para encontrar soluções, rezando, e o Espírito Santo de Deus mostra. Nós precisamos nos manter unidos à igreja na obediência, na fé, mesmo que às vezes nós tenhamos alguns pontos de vista discordantes em alguns assuntos que podem ser discutidos, né? Vamos refletir também o Salmo de hoje, é o Salmo 121, em algumas traduções 122, e o refrão diz assim: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Olha que salmo tão bonito. Um salmo nacionalista daquele povo judeu, mostra como eles amavam a sua terra, como eles amavam o seu povo, como eles gostavam das suas tradições, das suas leis, dos seus preceitos. Mas agora, numa releitura, a igreja atualmente aplica esses salmos nacionalistas, colocando
a Igreja Universal, a Igreja Católica Apostólica Romana, como essa nova Jerusalém. A Igreja é a nova Sião, a nova Jerusalém. Nós precisamos entender essa atualização dos Salmos do Antigo Testamento. Que alegria! Quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. É esse sentimento que deve povoar o nosso coração quando vamos em comunidade nos unir, quando vamos para a reunião dominical na igreja, na Eucaristia, quando em comunidade vamos realizar algum belo trabalho, alguma ação espiritual, alguma ação social, em nome de Jesus. Que alegria é estarmos unidos, cada um com a sua particularidade, mas sempre encontrando-se com Cristo, que é o centro de tudo. Nunca a opinião de alguém pode ser mais importante do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos refletir este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus amados, aqui no Evangelho nós alcançamos a plenitude do sentido de toda a liturgia de hoje. A primeira leitura ela fala como que é importante estarmos unidos a Cristo diante de uma causa comum, que é a causa do reino dos céus, na hora de nos colocarmos como comunidade, como igreja. O Salmo também fala sobre essa realidade bonita de se reunir em Jerusalém, a nova Jerusalém, que é a igreja. A igreja da qual Cristo é a cabeça. Cristo é a videira verdadeira. Nós precisamos estar unidos, ligados a Cristo, fazendo tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, nunca separados dele, porque quem se separa dessa videira deixa de receber a seiva, a vida espiritual. É assim, um galinho que se retira da planta, que é a sua matriz, que é a sua raiz, por onde chega a seiva, por onde chega o alimento, esse galinho seca, morre. Espiritualmente falando, como pode sobreviver aquele que se desvincula, aquele que se desliga de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é a videira verdadeira. É dele que vem a nossa fonte de alimento espiritual. Quando nós, por causa da nossa arrogância, petulância, quando o ser humano, orgulhoso, quer fazer tudo do seu jeito, vai se desligando de Jesus, vai se afastando dele. Quando as nossas opiniões particulares são mais importantes do que a harmonia do corpo místico de Cristo, nós começamos a querer fazer do nosso jeito. Veja por aí a heresia sede vacante. Aqueles que não acreditam que o Papa é sucessor de Pedro, que a tradição apostólica, que essa sucessão foi rompida num passado distante e que os papas, desde uma época para cá, são todos farsantes.
essas pessoas acham que a igreja está com eles, que eles estão seguindo a tradição, mas já estão desligados da fé, mas romperam com a sucessão apostólica e estão definhando espiritualmente. Não tem mais sacramentos válidos, não tem mais essa vida espiritual fecunda da comunidade. É óbvio, é evidente que vão haver pontos de vista diferentes, discussões, erros, falhas, pecados. Na igreja nascente também havia. Mas a coisa mais bela dessa igreja nascente era que, mesmo nas suas diferenças, eles estavam unidos, juntos com Pedro, juntos com todos os apóstolos, discutindo para encontrar o que é melhor em oração, sendo movidos pelo Espírito Santo, todos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Hoje, nós precisamos também, meus amados irmãos, nesses tempos de tanta divisão, cada um querendo fundar a sua própria igreja, nós precisamos fazer o caminho oposto. Eu quero estar em união com Cristo, com o corpo místico de Cristo na igreja. Eu quero ser movido também pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir que o magistério tem a me ensinar. E se eu tiver uma opinião, rezando, com discernimento, eu coloco, mas sempre com obediência e respeito, não querendo romper, criar cisão. Não. Que nós busquemos estar sempre diante de Deus, enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E só tem como estar unido a Cristo se seguimos os seus mandamentos, se seguimos aquilo que Ele ensinou. Não dá para a gente querer criar os nossos mandamentos. Dessa forma, nós já estamos afastados da videira, afastados da igreja. Mas quando estamos ligados, unidos a Cristo, nós podemos agora pedir qualquer coisa ao Pai em seu nome, qualquer coisa útil para a nossa salvação, e essa coisa vai ser atendida. Os nossos pedidos entregues a Deus com humildade, fé e sendo úteis para a nossa salvação, esses pedidos serão acolhidos. As graças de Deus serão derramadas. Quem é obediente agrada a Deus e Deus se manifesta a ele. Que coisa maravilhosa! Meus amados, num tempo em que tanta gente quer viver do seu jeito, com a sua opinião, com seus apegos, criando até mesmo um ódio, uma divisão contra quem pensa diferente, precisamos entender que na igreja, Cristo é a cabeça. Nós somos membros. Muitas vezes os membros terão particularidades. Cada membro terá uma habilidade. Cada membro tem até uma opinião diferente. Mas todos somos unidos enquanto estamos ligados a Cristo. Ele é a cabeça. Ele é a videira verdadeira. Ele é a raiz de onde vem a seiva que alimenta a vida espiritual de cada um de nós. Não tenta fazer as coisas do seu jeito. Estuda, reza, ouça o que o Papa tem falado, tenha contato com aquilo que o magistério da igreja ensina. Seja em comunhão, em obediência, em amor. Sempre reze, tenha discernimento, caminhe com Cristo, caminhe com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.